Vou lhe contar um segredo. Creio já ter vivido uma vez nessa vida. Também fui brasileiro e me chamava João Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que vivi antes. E para essas duas vidas, um lex apenas não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Crocodilo vem ao mundo como um magistrado da metafísica, pois para ele cada rio é um oceano, um mar da sabedoria. Mesmo que chegue até 100 anos de idade, gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois são profundos como as águas do homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros, como o sofrimento dos homens. Amo ainda mais uma coisa de nosso grande rio, a sua eternidade. Sim, o rio é uma palavra mágica para conjugar eternidade. Oi pessoal, hoje quero convidar vocês até o estado de Minas Gerais, na cidade de Cordisburgo, onde nasceu o escritor João Guimarães Rosa no dia 27 de julho de 1908. Foi o primeiro de 6 filhos de Clodoaldo Pinto Rosa e Francisca Guimarães Rosa. Começou ainda criança a estudar diversos idiomas. Ele era apaixonado pelo estudo das línguas, e não era importante para ele o conhecimento superficial de falar, fluente e escrever. Ele procurava intimidade com as palavras, a vontade de descobrir valores novos por meio da língua, gostava da sonoridade e estudou vários idiomas. Desde muito cedo, ele gostava muito de ler. O estudo das línguas estrangeiras aumentava sua curiosidade. Tanto ler e aprender, criou seu próprio estilo e escrita. Tem uma frase dele que fala assim: o homem nasceu para aprender tanto, o quanto a vida lhe permitir. O Guimarães Rosa, antes de completar 7 anos de idade, a primeira obra que ele leu foi toda em francês. Ele inicia o seu estudo em francês com um frei franciscano holandês, o qual ele faz amizade. Ainda criança, ele vai para a casa da avó, em Belo Horizonte, onde termina o seu curso primário e inicia o seu curso secundário. Em 1925, matricula-se então na Faculdade de Medicina, Universidade de Minas Gerais, com apenas 16 anos. Em 1930, ele casa-se com Lígia Cabral, de apenas 16 anos, com o qual ele teve 2 filhas. Ele teve 2 filhas, que é a Vilma e a Agnes. Essa casa, onde o Guimarães Rosa viveu em Cordisburgo, em Minas Gerais, hoje ela é um museu. Essa é um cômodo da casa. Essa igreja foi onde o Guimarães Rosa foi batizado. Essa igreja foi reformada. O Guimarães Rosa teve 2 filhas com a primeira esposa. Ele formou-se em medicina em 1930. Na mesma época que ele casou, ele amava animais. Essa foi a segunda esposa do Guimarães Rosa, que é a Araci. Ela foi homenageada no Jardim do Holocausto, no Museu do Holocausto de Israel, a única mulher homenageada. O Guimarães Rosa, ele passa um tempo na Europa e na América Latina, no qual ele foi trabalhar como diplomata, o primeiro cargo de cônsul ajudante do Brasil, na Alemanha de 1938 a 1942, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele auxiliava os judeus a fugir para o Brasil. Essa é a segunda esposa dele. O Guimarães Rosa, quando ele vai... O contexto literário
O regionalismo, liberdades, invenções linguísticas, neologismos são algumas das características fundamentais da literatura de Guimarães Rosa. Mas não foi suficiente para explicar o seu sucesso, porque o Guimarães Rosa ele faz muito sucesso. E ele prova o tanto que é importante a linguagem. No Brasil, em sua segunda candidatura na Academia de Letras, foi eleito por unanimidade em 1963. Temendo ser tomado por uma forte emoção, adiou a cerimônia de posse por 4 anos. Em seu discurso, quando enfim decidiu assumir a cadeira na academia em 1967, chegou a afirmar sobre o tom sarcástico: "A gente morre é para provar que viveu." E depois de 3 dias dele ter assumido a cadeira, ele falece. O seu laudo médico atestou o infarto e sua morte permanece misteriosa e inexplicável, sobretudo porque foi anunciada na obra marcante O Grande Sertão Veredas.